Tragam as barras de ferro. Como um time, rapazes. Força. Vamos, como um time, rapazes. Coloquem aí. Coloquem debaixo. Vamos. Ótimo. Tenham cuidado, hein? Ótimo. Vamos. Força. Devagar. Com cuidado, hein? Com cuidado. Como você viu, o Indiana Jones, na sua descoberta, encontra uma coisa do passado. O local onde o arqueólogo encontra algo do passado, esse vestígio, esse objeto material, se chama sítio arqueológico. O sítio arqueológico, para o arqueólogo, é como se fosse o local do crime para o detetive. Ali estão todas as provas sobre aquilo que aconteceu. Cabe ao arqueólogo ter a sensibilidade, entender por que um objeto está posicionado num canto, o outro no outro canto, qual a relação entre ambos. Tem que ter sensibilidade, está entendendo? E isso não é muito simples. O sítio arqueológico é o local de trabalho do arqueólogo e é no sítio arqueológico que é através do sítio arqueológico que nós conhecemos a pré-história. Agora, uma dica importante. Nem tudo aquilo que está no sítio arqueológico, nem todo vestígio material que sobra do passado fez parte do homem pré-histórico. Não confunda. Um objeto de pedra, por exemplo, não necessariamente é feito pelo homem. Ele pode ser uma pedra pode ter caído de um morro, pode ter adquirido um formato, parece que foi feito para lascar, mas não é. Em suma, nem tudo aquilo que é do passado vem do homem pré-histórico. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, quando vocês chegarem na televisão e virem aquelas notícias. Encontrado um ancestral do homem de mais de não sei quantos milhões de anos. Quem disse que é homem? Isso só interessa à pré-história se esse ancestral, se esse fóssil encontrado no sítio arqueológico está associado, por exemplo, a instrumentos. Se junto dele parece que houve uma fogueira, se junto dele parece que houve uma pedra para lascar. É assim que interessa. Quando o fóssil está associado junto a instrumentos no sítio arqueológico. Senão pode ter sido um ancestral muito antigo, mas que pode parecer o homem, mas pode ser o macaco, por exemplo. Em suma, o que significa tudo isso? Significa que o homem é o animal que vive, que se organiza a partir dos instrumentos. Ele produz seus instrumentos e depende deles. Portanto, meus caros, quando vocês virem essas notícias por aí, tomem cuidado. Pode não ser um ancestral do homem, pode ser coisa que interesse a paleontologia, a biologia. Mas o que importa aqui é quando você encontrar o vestígio e ter ali, esse homem tinha instrumentos de pedra. Muito bem, ele praticava, ele fazia os seus instrumentos. Ele é um homem, ele é um ancestral nosso. É isso que importa saber. A divisão da pré-história, os períodos no qual a pré-história se encontra dividida, é o que veremos agora. Basicamente, a pré-história está dividida em 3 grandes períodos: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. O Paleolítico é o período da pedra lascada. É o período mais antigo da humanidade. Da origem do homem até 10.000 a.C. é a abrangência dele. Naquele período, os homens fabricavam seus instrumentos de pedra através de lascamento, isto é, eles pegavam a pedra, tocavam uma com a outra e o que resultava, a pedra lascada, era o que ele fazia para cortar a carne, para cortar as frutas, por exemplo. Né? Isso era o instrumento que ele fazia naquela época. O período do Mesolítico é o período intermediário. Ele vai mais ou menos ali do 10.000 a.C. até os 8.000 a.C. É a mudança daquela sociedade da pedra lascada para uma nova sociedade, uma sociedade diferente. Essa nova sociedade é o terceiro período, o Neolítico, ou período da pedra polida. É lá que o homem fabrica os seus objetos, fabrica os seus instrumentos, não mais com lascamento. Ele lasca a pedra, é evidente. O que sobra, ele começa a polir, ele começa a trabalhar aquele instrumento lítico,
aquele instrumento de pedra, aquilo que vai virar sua faca. Polindo vai fazer com que aquilo resista mais, dure mais, enfim, seja muito melhor utilizado. É, de certo modo, não parece, mas é um avanço tecnológico. Agora, se você reparou bem, os critérios para diferenciar um período do outro são os critérios daquilo que o homem produziu. Veja, o homem produz seus instrumentos para se manter, só que essa produção varia de acordo com o tempo. A divisão da pré-história está baseada exatamente nisso. O que o homem produziu em cada tempo e a diferença de um momento para o outro. Isto é, os instrumentos que ele produziu em uma determinada época e o seu avanço em uma época depois, da pedra lascada até a pedra polida. Bem, em termos de divisão da pré-história, a coisa está mais ou menos clara. Mas não é só nos objetos que o homem produz que nos interessam aqui saber. Tem muita outra coisa. E das outras coisas, antes de a gente começar, eu vou soltar uma perguntinha para ver se você está ligado. Você sabe o que é hominização? O processo de hominização nos mostra o longo caminho percorrido pelo homem para conquistar o ambiente natural, ou seja, como o homem conseguiu ser o animal que domina a natureza. O processo de hominização é quando o homem se formou homem, isto é, quando a humanidade adquiriu as características que ela tem hoje. Essas características ocorreram ao longo do tempo, e isso é importante entender. Até aquilo que nós somos, enquanto constituição física ou cultural, é algo que se formou ao longo da história. Agora, é interessante saber como o homem adquiriu essa constituição que nós temos hoje. Há várias teorias para tentar entender como o homem adquiriu essas características. Nenhuma está provada, mas são interessantes para a gente refletir como a gente se tornou aquilo que é hoje. A primeira delas é a teoria do bipedismo. Segundo a teoria do bipedismo, o homem adquiriu suas funções atuais quando começou a andar assim, com as duas pernas. Liberando as mãos do processo de caminhar, ele começou, segundo a teoria do bipedismo, a fabricar instrumentos, começou a utilizar a sua inteligência e canalizá-la nas mãos. Isso teria feito com que o homem conseguisse maior conhecimento, evoluísse e se tornasse aquilo que é hoje. Isto é, caminhando, o homem chegou ao que é hoje. Mas essa é uma teoria. A outra teoria é a teoria da caça. Segundo a teoria da caça, o homem adquiriu as características que tem hoje através da caça. Ao caçar os animais, o homem conseguiu se organizar melhor, sim, porque a caçada não é fácil. Ele precisa contar com a ajuda de outro homem. Ele passou a produzir instrumentos para conseguir matar, pegar esses animais. Portanto, ele teria desenvolvido a inteligência. Em suma, a teoria da caça diz que, pelo homem ter sido um caçador, ele conseguiu conquistar, evoluir, aprimorar. Em suma, a humanidade teria surgido muito por essa característica. Uma outra teoria é a teoria da cerebralização. De acordo com essa teoria, a humanidade teria adquirido as características devido a mutações. Isto é, alguns seres haviam surgido com mais inteligência do que outros, tendo maior capacidade do que outros. Portanto, a inteligência humana, aquilo que tanto singulariza a todos nós, teria vindo de uma mutação. Essa é a tese da cerebralização. E, por fim, uma outra teoria aceita é a teoria da linguagem. Segundo a teoria da linguagem, a humanidade teria adquirido suas características de acordo com a capacidade do homem se comunicar com o seu semelhante. Isto é, pelo fato de o homem se comunicar, ele está vivendo em sociedade, ele está organizando atividades, sejam elas de sobrevivência ou não, ele está se socializando, e isso faz com que haja um progresso tanto da humanidade